Olá a todos, um excelente dia. Eu sou o Wellington de Souza e hoje eu estou aqui no mercado, na Bolsa de Valores. Estou aqui no ativo do mini índice, aqui no gráfico aberto. Então hoje teve uma queda meio acentuada, meia brusca, né? Ele chegou a testar duas vezes aqui um topo e despencou 785 pontos. Então, como ele acabou de bater a região de suporte, onde, se a gente reparar, estou aqui no gráfico de 15 minutos, o M15, aqui atrás, alguns dias atrás, ele teve bastante oscilação nessa região, então ela ficou congestionada vários dias para depois explodir para cima. Então isso é o que a gente chama de uma compra de risco. Ele tinha testado essa mesma região no dia de ontem. Aqui dá para nós vermos a data aqui. Foi no dia 8, foi ontem, marcando a mínima do ativo. Foi até lá em cima, deu uma recuada, hoje abriu com um gap de alta. Todo mundo estava esperando uma certa alta pelo gráfico de 15 minutos, porque ele formou uma figura de reversão aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, ou seja, rompendo a neckline, que é a linha que a gente chama linha de pescoço. A projeção do mercado seria de alta. Então, houve esse rompimento justamente aqui, ele subiu exatamente 200 pontos, sendo que a projeção do movimento de alta era de 400 pontos. Então hoje ele chegou a abrir em um gap de alta, chegou a atingir 350 pontos, fez um topo duplo, rompeu o fundo, teve essa queda brusca buscando novamente o suporte. Como está em uma região de suporte onde no passado foi muito brigado, eu abri aqui aquilo que a gente chama de compra de risco. O meu alvo, para que vocês possam entender, eu fiz o meu alvo pela retração de Fibonacci. Então, pela retração de Fibo, meu alvo está próximo aos 50%, que é onde o preço tende a voltar. Não é certo, mas isso é uma questão de análise. Ok? Quero lembrar mais uma vez que eu não estou falando para ninguém fazer esse tipo de operação, muito menos incentivando. Estou mostrando como é que se faz e como é que eu faço as minhas operações no dia. Lógico, não são todas assim. Existe diversos tipos de análise que a gente começa a fazer e analisar para poder abrir uma operação. Até mesmo que eu estou aqui mostrando para vocês, estou no gráfico de 15 minutos. Normalmente eu opero no gráfico de 5 e principalmente no gráfico de 1 minuto. Então tá aqui, foi a abertura da operação. Nosso stop aqui está com 115 pontos de stop. E nosso alvo 340 pontos, justamente tangenciando a linha dos 50% de Fibo. Então vamos acompanhar essa operação, lembrando que isso é uma operação contra a tendência, a força do mercado é vendedora até o momento, mas como falei, está batendo numa zona, numa região de briga, onde por vários dias atrás ou semanas atrás foi segurado o preço nessa região. Então resolvi fazer essa operação, que é o que a gente chama de uma compra de risco, né? Uma compra contra a tendência. Ok, vamos acompanhar essa operação, ver o desenrolar dela. Isso é um tipo de operação alavancada, diferentemente em uma operação, em um tipo de investimento que nós fazemos em ações. Ações normalmente a gente não faz, eu pelo menos, o meu modo de investir, eu não faço operações em ações, só em mercado futuro, no mini índice
que é esse gráfico que estamos vendo, e o mini dólar, que é esse daqui. Então são os dois ativos que eu faço minhas operações de day trade. Em ações eu não costumo fazer day trade, nem costumo fazer nem swing trade, que são operações de algumas semanas, alguns dias. Então em ações eu só faço posição. Então eu tenho uma carteira de ações para longuíssimo prazo e todo mês eu faço aporte nessas minha carteira. Então é uma carteira previdenciária que nós chamamos assim, ok? Tem aqui uns gráficos de ações também, eu posso mostrar aqui, ó, YouTube 4, que é Itaú Unibanco. Se a gente reparar também aqui nessa YouTube, deixa eu colocar o gráfico diário para a gente poder ver melhor. Essa queda brusca que se deu aqui, nesse dia que foi justamente no dia 18, foi o dia da delação do Joesley Batista, né? Lá da JBS. Então praticamente a bolsa inteira despencou. Houve um circuit break, a bolsa travou em 10%, né, ela trava as operações para poder, é um sistema de segurança para não deixar, vamos dizer, criar um caos na bolsa, né. Aí as pessoas normalmente perguntam: poxa, mas as ações, a ação do YouTube 4 do Itaú Unibanco estava 39,44, ela caiu, chegou a bater 31,65. Poxa, mas isso não é ruim? Depende do ponto de vista. Se você estiver fazendo trade especulando, com certeza isso é horrível. Mas para as pessoas que têm uma posição em carteira, isso não muda em nada. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi um movimento especulativo. Foi um movimento de pânico do mercado por causa da delação de uma pessoa com envolvimento político. Então é normal que esse movimento no curto prazo aconteça. Agora, para quem tem posição em ações, quem tem uma carteira de ações previdenciária que nem eu tenho, o fato de YouTube 4, não estou falando que eu tenho esse tipo de ação, tá? Esse ativo, esse papel, mas eu só estou citando como exemplo. Lembrando mais uma vez que nada do que eu falo aqui se configura call de compra ou venda, é só por motivo educacional. Então vamos supor que eu tenho essa ação na minha carteira, ela custava R$ 39,40 no dia 17 e no dia 18 ela já abriu caindo para R$ 31,61. Bem, segundo a minha análise que eu faço em ações, eu procuro olhar o fundamento da empresa. Então, o que tem a ver esse movimento que aconteceu nesse dia com o fundamento da empresa Itaú Unibanco? A primeira coisa que eu vou analisar: a empresa mudou, a gestão da empresa mudou, ela começou a dar prejuízo de um dia para o outro. Não se analisa lucro, prejuízo, balanço da empresa de um dia para o outro. Normalmente a gente analisa anualmente. É anualmente que a empresa ela vai te dar as referências que você precisa para saber se você continua com aquela empresa ou não. Então, nosso tipo de análise é totalmente diferente. Eu não olho para uma ação pelo preço que ela está. Se eu tenho ela em minha carteira e ela estava R$ 39,40, o fato desse dia ela ter caído para R$ 31,65, isso só me dá uma oportunidade de eu comprar essa ação dessa empresa mais barata. Porque se é uma empresa boa, consistência, se todo mês eu vou investir nela, vou comprar as ações da minha carteira, eu iria comprar ela a R$ 39,40. Por que eu não vou comprar ela a R$ 31,65 mais barato? Por causa de um movimento de pânico do mercado, me deu uma oportunidade de comprar essas ações mais barato. Então, ou seja, com o dinheiro que eu tinha para investir, me dá a oportunidade de comprar mais ações que eu compraria se ela tivesse no preço
lá em cima de 39,40. Deu para entender mais ou menos? Então, a posição em ações, os investimentos em ações, principalmente o meu tipo, o meu perfil de investimento, a minha carteira de ações são carteiras previdenciárias, ou seja, o meu furo para aposentadoria. A questão do preço não muda nada. Vamos olhar lá no índice. Está com bastante força agora de queda. Ele tentou uma reação, é a operação que eu abri. Gostaria de lembrar todo mundo que eu não estou fazendo esse tipo de operação na minha conta real. Isso aqui é uma conta demo, só para demonstração e mostrar como é que funciona o mercado. Eu estou agora aqui R$16 de prejuízo, está se aproximando do meu stop, mas segue-se a análise. Você fez a análise, entrou na operação, segue a sua análise até o fim. Tem pessoas por algum motivo, o fato de ter comprado aqui, ela chegou a me dar 106 pontos, 100 pontos, né? Ou seja, se cheguei a ficar R$20 de lucro nessa operação, a pessoa já teria encerrado. Porém, o seu gerenciamento de risco, ele não bate. Ou seja, prazo, se você permanecer nesse tipo de operação, ou seja, você abre uma operação, você tem um alvo, e quando ela está andando a seu favor, você está tendo um pequeno lucro, você já fecha essa operação, e quando você toma o seu stop, você segue a sua análise, ou seja, você toma o seu stop cheio, entendeu? Então você no longo prazo, você dificilmente vai ter resultado. Está aqui testando a região, pode ser que a operação ainda volte a dar lucro, pode ser que eu seja estopado, mas o meu alvo e o meu loss continua o mesmo. Estou com 115 pontos de loss nessa operação para um alvo de 340, praticamente 3 para 1. Então, ou seja, eu posso abrir uma operação dessa, tomar um loss agora, posso abrir essa operação e tomar um loss daqui a pouco, mas a operação que der certo, o primeiro gain que eu tiver, eu cubro os 2 stops que eu tomei e ainda fico com lucro. Então isso é um gerenciamento de risco. É você fazer a operação sempre, pelo menos, no mínimo, 2 por 1 para cima. 1 por 1 pessoas até abrem, mas é como o jogo de moeda, né? E como nós temos umas estatísticas aqui na Bolsa de Valores, no mercado, em que 40% das operações são vencedoras e 60% são perdedoras. Então se você tiver com seu gerenciamento de risco baixo, ou seja, se você tiver 1 para 1, provavelmente você vai sair perdedor da Bolsa de Valores. Provavelmente a Bolsa de Valores ela vai te expulsar do jogo. Então isso aí eu estou fazendo para mostrar o que é uma operação no mercado. A análise foi feita, o alvo está estabelecido, o loss está estabelecido. Quando é que eu vou mexer no loss ou no meu alvo? Quando eu perceber uma força, se estiver andando ao meu favor e eu perceber pela minha análise que aquele movimento ele tende a andar mais, então eu posso pegar e alongar o meu alvo. E quando a operação já estivesse desenrolando, eu ia administrando o meu stop gain para cima e deixar o trade correr. Isso se faz porque você tem uma oportunidade de você pegar o que a gente fala, né? Você começar a surfar a onda, você deixar aquele embalo que está acontecendo, aquele movimento que está acontecendo, e você aproveitar ele desde o começo até o final dele. Quando houver o final, de repente vai ser muito maior do que o alvo que você projetava na operação, então você pegou todo o movimento, assim você está garantindo maior lucro na operação. Tá ok? Vou descer aqui de novo o meu stop para o lugar onde estava, 340 pontos, e a operação segue. Repare, eu poderia ter fechado a operação quando ela bateu aqui em cima, eu cheguei a ter 100 pontos de gain, ou seja, eu teria R$20 de lucro porque eu estou com um contrato só em aberto. Poderia ter fechado. Como
as pessoas, no susto também, nessa descida brusca do mercado, ela poderia ter se antecipado aqui e fechado no medo. De repente, para evitar aqui mais 10, 20 pontos de stop, evitar 30 pontos de stop, você teria fechado a operação e olha a operação voltando. Estamos no M5, ó, já está acima do meu preço de entrada novamente, eu já estou com lucro na operação. Olha a reação do mercado. Então, o mercado financeiro é isso. Eu costumo dizer, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando, né, as pessoas que me procuram, que me perguntam, o mercado ele é importante que você tenha um certo tempo de tela. Ou seja, a técnica é fundamental, a psicologia é imprescindível, porque o psicológico abala demais numa operação dessa. A pessoa de repente já teria se assustado e fechado, ou seja, já estaria no prejuízo, daqui a pouco estava vendo o movimento reverter de novo, já estaria entrado de novo, então estaria fazendo várias operações e fechando assim o seu dia com prejuízo, que normalmente é o que acontece. Então o psicológico ele atrapalha demais o trade na operação. As pessoas estudam muito técnicas, botam média móvel no gráfico, botam MACD, botam outros indicadores, e quando abrem a estratégia não tem o psicológico para poder aguentar o movimento do mercado. Então o mercado ele não é para qualquer um. Primeiro, não adianta você se precipitar e estudar algumas técnicas e vir para o mercado despreparado apenas com a técnica, e você não aprendeu ainda a se controlar suas emoções, o seu psicológico, você pode se machucar. E principalmente, se você tem uma técnica de operação, se você tem a sua análise, segue à risca a análise que você fez. Por exemplo, essa é uma operação que eu fiz de contrafluxo, né, que a gente chama de contrafluxo. O fluxo maior é vendedor, o papel, o índice, mas como testou região de suporte, como eu falei anteriormente, tá aí, ó, tá voltando a subir, estou com 17, ó, 19, 18 reais aqui na operação. Uma pessoa de repente afobada vai chegar e vai encerrar a operação e sair da operação porque já está vendo um certo lucro, sendo que só costuma aceitar um stop de 115, que nem tá aqui 23, e quando chega aqui com 20, 21 reais o cara já quer fechar a operação, então a conta não fecha. Então deixa seguir a sua operação, deixa seguir a sua estratégia. Ó, tá se desenrolando, lógico que conforme ela for subindo, ela tem esse topo aqui, essa região aqui também, que é uma região, você pode reparar que já teve uma congestão aqui atrás, já teve aqui atrás outras congestões, então aqui é um momento meio crítico. Então o índice ele pode bater nessa região aqui em torno de 680, e dos 600 aqui ele pode dar um repique para baixo, mas vamos seguir a estratégia. A estratégia está colocada, então vamos seguir a operação até o final. Logicamente, que ele fazendo um novo topo, vindo testar mais ou menos aqui, deixando um novo fundo e voltando a subir, eu já não deixo ele mais voltar. Então eu gerencio o meu stop para o stop gain acima do meu ponto de entrada, porque ele já fez um teste novamente de fundo, testou e voltou a subir. Ó, o gráfico está desenrolando, vamos passar por 1 minuto para ver como é que está esse gráfico no 1 minuto. Aqui, ó. A operação foi aberta nessa setinha aqui. Ele chegou a subir, voltou com essa grande força, quer dizer, rompeu o fundo anterior. Muitas pessoas só nesse rompimento já teriam se desesperado. Deixou mais um padrão de reversão aqui embaixo, no gráfico de 1 minuto, e a operação está desenrolando. Estamos agora com 150 pontos de gain, então você faz o que? Você fecha essa operação? Lógico que não. Daqui a pouco eu vou estar fechando a operação independente se está vencedora ou perdedora, porque o intuito é só de mostrar como é que funciona o mercado financeiro, como é que funciona as operações day trade, porque senão o vídeo também vai ficar muito longo e muito enfadonho, ok?
Aqui, no momento, como eu estava falando lá no gráfico de 5 minutos, ele já fez um rompimento do topo anterior. Ele testou justamente essa região dos 600 que eu falei para vocês, que haveria uma certa congestão, porque tinha congestões passadas, então ele pode voltar para testar o fundo aqui novamente e voltar a subir. Então esse é o que eu espero no movimento, que ele venha cumprir o movimento simétrico dele para que possamos ter o desenrolar da operação. Deixa eu colocar aqui uma figura que não está. Então, ele tende a fazer isso para testar, fazer um teste de fundo para depois voltar a subir. Se ele fizer esse movimento vindo testar, deixando um fundo mais alto do que o anterior e subindo para romper o próximo topo, esse topo, o que eu faço? O meu stop já passa acima do meu ponto de entrada, porque ele já deixou um fundo mais alto e agora a tendência dele é subir e eu já não perco mais na operação. Se eu tivesse com 2 contratos em aberto, nessa região aqui eu já estaria fazendo um parcial, então, ou seja, eu fecharia metade da minha posição e já estaria subindo o meu stop para o meu ponto de entrada e deixava seguir o restante da operação. Mas como não está, vamos manter a estratégia 115 de ponto de stop, e esse é o movimento que eu acho que ele tende a fazer. Ele vir fazer um teste novamente de fundo e subir, ou essa congestão aqui já pode ser considerado no fundo, dependendo da análise. Ele pode simplesmente aqui estourar e subir. Ele vai ter uma pequena segurada aqui também nessa região, que é uma região também que teve uma pequena congestão e voltou a ter uma queda. Vamos olhar essa região onde está essa linha no gráfico de 5 minutos, que ó, justamente aqui. Então ele pode voltar para testar, fazer um fundo, deixar um fundo maior e voltar a romper, mas essa região aqui também vai ser uma outra região crítica. Por quê? É uma região de rompimento, aonde aqui ele abriu com gap, foi lá em cima, voltou, ele fez um M, que é um padrão de reversão, e aqui houve o rompimento desse M com toda essa queda de 380 pontos. Então, ele testando essa região aqui, pode ser que ele está fazendo apenas um pullback desse movimento de descida, voltando para testar essa região para continuar descendo. Então, é um movimento que a gente tem que ficar atento, mas vamos seguir a operação da forma que foi planejada. Voltamos para 1 minuto. Normalmente as pessoas com suas análises, elas costumam, quando vê essa área de congestão aqui também, elas pegam o seu stop e administram ele para o stop gain, já deixando aqui, para não perder mais na operação. O vídeo está ficando um pouquinho extenso, mas eu espero que ele desenrole esse ponto aqui rápido, para poder dar continuidade aqui na operação. Felizmente a gente não pode gravar o vídeo de uma operação inteira, porque isso leva tempo. O mercado às vezes ele anda bastante rápido, como às vezes ele segura um pouco. Se vocês repararem, esse começo de queda aqui, ó, ele se deu em 29 barras, ou seja, meia hora ele caiu 554 pontos. Então você vê como é que o movimento foi rápido. E agora ele deu uma pequena congestão aqui, rompendo um fundo falsamente, ou seja, muitas pessoas aqui teriam vendido nesse fundo e com seu stop aqui acima do topo, já teriam estopado a operação. Então tem dessas
pegadinha no mercado financeiro, principalmente em operações day trade. Então vamos deixar desenrolar aqui. Deixa eu falar um pouquinho aqui de YouTube novamente, das ações. Então essa é a estratégia que eu tenho em ações, ou seja, o meu método de investimento em ações é essa. É aquilo que a gente chama de buy and hold, ou seja, é a estratégia de Warren Buffett, de Luiz Barsi Filho, George Soros, entre outros, né, dos maiores investidores do mundo. Eles compram ações de empresas boas e boas pagadoras de dividendos e só desfaz de uma ação não pela oscilação desse preço, mas sim se o fundamento da empresa mudar. Ah, mudou o fundamento, de repente trocou a presidência, a gestão da empresa, ou houve uma atualização de mercado e a empresa não acompanhou, tem uma outra empresa disparando no mesmo segmento, então ela tende a cair, aí sim é que a gente vai analisar uma possível venda dessas ações. Porque se a empresa deixou de ser boa, já não é mais interesse nosso em permanecer sócio dessa empresa. Agora, com relação à cotação, preço da ação, para nós que somos investidores consistentes em ações, isso não muda em nada. A ação pode cair, como ela pode subir, se a consistência da empresa ela continuar a mesma, ou seja, continuar dando lucro, continuar pagando bons dividendos, isso não muda nada para a gente. Se o preço cair, simplesmente vai te dar a oportunidade de você comprar por um melhor preço, ou seja, comprar a ação, já que a empresa é boa, comprar ela mais barata. Se a gente olhar aqui, diminuindo um pouco o gráfico, você vê que aqui em 2016, fevereiro de 2016, a ação custava R$19. Essa mesma ação do Itaú Unibanco, Itub 4. Você vê que em um ano ela mais que dobrou, ou seja, ela deu mais de 100% de valorização na empresa. O Itaú, ele agora no primeiro trimestre de 2017, ele contabilizou um lucro de 6 bilhões. Então, analisando por esse lado os fundamentos da empresa, qual é a probabilidade dessa empresa vir a quebrar? É esse tipo de fundamento que nós analisamos. A empresa ela está rentável, ela está dando lucro, ela está distribuindo bons dividendos e outros fundamentos que nós analisamos. Então, por qual motivo eu vou vender essa empresa? Já que se eu tenho ela em carteira, além da valorização da ação, a empresa ainda está pagando os proventos, ou seja, está pagando dividendos, juros sobre capital próprio. É por isso que as pessoas têm tanto medo do mercado financeiro, da bolsa de valores. Só que sim, depende muito do momento que você está realizando a operação e com a forma de operação que você está fazendo. Se você é um investidor consistente, você não tem que ter medo, porque se a empresa ela vem dando lucro, o preço da ação, da cotação, ela tende a acompanhar o desenvolvimento da empresa. E assim por diante. Então você vai ter rentabilidade nas suas ações e você vai ter também o seu ganho nas suas bonificações com dividendos e juros sobre capitais próprios. Vamos dar uma olhadinha para estar encerrando esse vídeo. Já estamos chegando aos 30 minutos, não quero que fique muito mais longo do que isso. Tá aqui, ó, a operação ela chegou aí. Nós estamos aqui no gráfico novamente de um minuto. Estou com lucro agora na operação de R$32. Que ela está segurando justamente nessa área, que passa a ser uma resistência, tendo em vista uma outra resistência mais acima. Então ela não fez o movimento até embaixo, então isso aqui já pode ser considerado um fundo. Então ela fez um fundo mais baixo, fez um topo mais alto, fez um fundo mais alto e está tentando romper. Então vou subir o stop para esse fundo mais baixo. Aqui eu já não perco mais na operação, então eu tenho garantido nessa operação
105 pontos de lucro, de gain, ou seja, R$21 de lucro. Se ela se desenrolar, ela foi, se não, eu vou estopar a operação. Estou só fazendo uma maneira para mostrar de que forma a gente faz a nossa análise, de que forma são feitas as operações no mercado financeiro. Quero lembrar que essas operações que eu estou mostrando não tem nada a ver com a minha carteira de ações. Ações eu não faço operações, eu faço investimento, é totalmente diferente. Essas operações são operações day trade, ou seja, são movimentos de curtíssimo prazo, onde você pode abrir uma operação e fechar no mesmo dia, em questão de horas ou em questão de minutos. No caso, nós estamos 30 minutos nessa operação e a operação está desenrolando. Isso é o valor que eu tenho por um contrato aberto na operação. Se eu tivesse com 2, com 10, aí você multiplicaria isso aí pela quantidade de contrato. Entendeu? Agora na operação, como já me defendi na operação, eu não tenho mais prejuízo na operação. Então eu vou estar apertando cada vez mais o meu alvo aqui e o meu stop para poder estar encerrando esse vídeo, para não se alongar muito mais. Então vou descer o meu alvo para cá e vou apertar o meu stop para cá. Então, ou seja, eu tenho 140 pontos agora garantido de stop gain e tenho um alvo de 220 pontos. Lembrando que eu não mexeria nesse alvo em uma operação normal que eu faço. Estou fazendo isso só porque o vídeo está ficando longo demais e eu não quero demorar muito além do que nós já estamos. Então vou estar apertando mais a operação aqui. Pronto, 210 pontos de operação, só para poder estar fechando já essa operação. Stop gain de 160 pontos e o alvo agora de 200 pontos. Vamos ver qual que bate primeiro para poder estar encerrando. Meu lucro agora está em R$37. Se pegar o meu alvo vai ser R$40 de lucro. Se pegar o meu stop, R$32 de lucro. Estou fazendo isso só para poder estar encerrando o vídeo, tá, pessoal? Quero lembrar que a estratégia é sempre bom você seguir o seu método à risca, já que você fez análise. Eu só não estou fazendo para não ficar mais extenso esse vídeo, ok? Quando a gente quer que pega o alvo ou stop, ele não acerta, normalmente acontece isso, né? Como eu falei, nessa área, nessa região aqui, ele teria uma outra congestão e pode reparar que é justamente onde está brigado. Tá vendo? Aqui ele pode ainda de repente voltar. Meu ponto de entrada. E vamos torcer para que se encerre logo essa operação, que já está alongando demais. Vou apertar mais um pouquinho aqui. Pronto, fechou a operação. Bem, é isso praticamente, pessoal. Isso foi só para ter uma ideia. Vocês viram que foi feito nessa operação. Meu ponto de entrada foi aqui. Então, nós demoramos aqui 35 minutos na operação. Então não tem o porquê eu demorar mais nessa operação. Espero ter esclarecido bastante dúvida. Qualquer dúvida ou comentário, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Nós estaremos fazendo outros vídeos. Deixe o seu comentário, curte o vídeo, divulga com seus amigos, ok? E posteriormente nós estaremos falando mais sobre ações, sobre estratégias, vamos estar falando mais sobre operações aqui. As pessoas gostam de ver a operação ao vivo para ver como é que se acontece, como é que é feito no mercado financeiro. Bem, é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Um excelente dia para todos.